Boa tarde a todos. Segundo vídeo do canal, vamos falar um pouquinho, no caso, sobre as trocas de ontem, né? Ontem no vídeo, no comecinho, né, eu falei um pouquinho sobre não ter certeza em que momento começar o canal, se eu aguardaria, no caso, o final, né, do All-Star Break, o final da trade deadline, etc. E acredito que eu não poderia ter pegado um dia melhor para falar sobre NBA, né? No caso, ontem aconteceram várias trocas dentro da liga, né? O Jazz fez uma troca impressionante, né? Mandaram 3 picks de primeiro round, sendo tipo um dos últimos colocados dentro da conferência. Adquiriram George Niang, adquiriram também o JJJ, né? O Jaren Jackson Jr. Foram trocas interessantes, né? Pra dizer o mínimo. O Bulls fez uma troca também do Vucevic, exato, né? No caso, vou até confirmar depois a informação, mas no caso o Vucevic foi parar no Celtics, exato, trocando no caso com o Anthony Simons, né? Uma troca também muito interessante pro Celtics, né? Um time que tá buscando realmente ser campeão esse ano. Eles tinham, no caso, no primeiro momento, né, a ideia de buscar um tanque, né, de ter realmente mais derrotas do que vitórias para conseguir uma pique melhor, etc, porque o Tatum tá fora, né? É muito provável que ele volte a partir de março. E o time também não perdeu, né? O time, para falar a verdade, tem um recorde muito, muito bom dentro da conferência. E vão buscar mais vitórias, vão buscar, no caso, uma boa colocação para ter também o mando de quadra, né? Para ter, no caso, essa vantagem, entre aspas, né? Dentro dos 7 jogos. Vão jogar, se a série for para 7 jogos, né? Eles vão ter, no caso, 4 jogos mandante e 3 fora. Então, é uma vantagem, né? É uma vantagem. Enfim, é um time que causa medo para quem, no caso, não gosta, né? Porque no ano passado, ano retrasado, no caso, eles eram desacreditados, apesar de que, quando chegou no playoff, acho que a gente viu realmente que eles eram o melhor time possível, né? O time que mais estava pronto para ser campeão e, enfim, com as lesões de certos jogadores foi ficando até um pouco mais fácil o caminho, mas para ser campeão, né? Para ser campeão da NBA você tem que ter também essa virtude que é estar saudável, né? Então o Celtics teve isso, o Celtics teve Jason Tatum, teve Jaylen Brown nas finais, que foi importantíssimo, foi o Finals MVP, né? E levou o título aquele ano. E esse ano, até mesmo sem buscar o título, conseguiu um recorde muito bom, né? Então não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer, o time é muito bom, é uma base muito boa e que, apesar de ter perdido, né, aqueles três jogadores, né, o Porzingis, o Jrue Holiday e teve mais uma troca. Mas enfim, esses dois, né, o Jrue Holiday e o Porzingis, que eram titulares do time, apesar de ter perdido, né, ter feito a troca realmente por conta de valor, etc, eles conseguiram manter um núcleo que não parecia tão bom no papel, mas o Mazzulla é um gênio, o que a gente pode falar, né? Basicamente o cara conseguiu montar um time muito bom ali. Enfim, esses dois temas eu vou tentar pelo menos, né, deixar para um específico, um vídeo para eles. Porque hoje a gente tem que falar sobre o Cleveland Cavaliers, né, as movimentações que eles estão fazendo. Ontem eu fui um pouco injusto, né? Ontem até no caso o Rodrigo Souto, né, que deixou um comentário aí falando sobre a perda do LA, né, a perda que o Los Angeles Clippers pode ter, né, com a saída do James Harden, e aconteceu a saída do James Harden também, isso é uma coisa muito importante. E eu também foquei nesse lado, né, eu falei bastante sobre essa questão, acredito que no primeiro momento é o que a gente mais pensa, né, porque é um time que tava indo mal, começou mal a temporada, teve uma reviravolta, no caso voltou a jogar muito bem, teve um mais alto nível ali nos últimos jogos, mas vão perder o jogador que é o point guard principal, é o James Harden, né? Um dos principais jogadores em qualquer time que ele pise, basicamente, né? Então eu já tinha lido uma questão, mais ou menos no ano passado, se eu não me engano, sobre os contratos do Los Angeles Clippers, né? E até foi rever a informação antes de começar aqui o vídeo. Todos os contratos do Los Angeles, eles têm uma questão muito interessante, né? Eles duram por 2 anos, né? Isso os contratos acima de 5 milhões, né? Agora com a entrada do Darius Garland mudou um pouquinho o planejamento, mas
foi a opção do James Harden, não tinha muito o time planejar nesse sentido, né? Então, o que acontece? Essa troca do James Harden é dolorida, com toda certeza, mas vocês podem até dar uma pesquisada no caso no sentido dos contratos, né, dos salários do time do Los Angeles, e basicamente a maioria dos contratos eles vencem, né? No caso, daqui a 2 anos, se não nesse ano, no ano de 2026 para 27, né? Próxima temporada. Qual era a ideia principal do Los Angeles, né? Liberar folha salarial, mas antes disso, ter 2 anos para esse núcleo buscar um título, né? Kawhi, o Zubac, pra falar a verdade, se não me engano, ele tem 3, mas todo o restante tem 2 anos. Então assim, Kawhi, Powell, etc. Seria realmente essa questão, né? Buscar o título agora, tentar ser campeão de todas as formas possíveis, né? Com Ty Lue, etc. E, bem, James Harden saiu. Não que seja impossível, né? Mas fica bem mais difícil e, sinceramente, tanto faz pra LA, né? É uma franquia que não tem nenhum título até hoje, né? Nos últimos anos conseguiu um bom colocamento no playoff, né? Uma boa colocação nos playoffs, conseguiu no caso se desenvolver, estavam dando bem com as próprias pernas, né? Mas, enfim, é um baque, é forte, mas se não der certo, se não conseguirem trocas, etc., eles vão conseguir folha salarial, né? O salário, os jogadores em si, os contratos vão acabar expirando e no caso o time vai conseguir, por meio de draft, por meio de capital, etc., trazer novos jogadores e acredito que consiga montar uma nova base, né? Fazer um rebuild também da forma correta, né? Que é com folha salarial baixa, né? Com espaço, né? Dentro do elenco, eles vão conseguir fazer esse tipo de troca e vão conseguir se reerguer daqui a alguns anos, né? Mas vai levar alguns anos ainda, né? Ainda não foi falado muito sobre os motivos pessoais do James Harden, além da questão da renovação, né? Então acredito que realmente o Clippers ele prezou mais essa possibilidade de um rebuild daqui a 2 anos do que a renovação com o James Harden. Então é uma ideia que já está também na cabeça do time, né, etc. Então a gente não... Acho que, é claro, é o primeiro choque, né? Nossa, a troca vai acabar com o Clippers, mas acredito que o time também já estava bem ciente de que esse núcleo não ia durar muito tempo, né? Durou por bastante, durou um bom tempo, mas não ia durar muito mais, né? Outra visão que a gente tem que ter é o Cleveland, né? O Cleveland que no caso recebeu o James Harden e no caso se livrou, né, do Darius Garland e mais uma pick de segundo round. Uma movimentação que eu não tinha comentado no último vídeo que o Cleveland fez foi o DeAndre Hunter, né? Trocaram um jogador pelo Dan Schroeder mais o Keon Ellis, né? Do time do Sacramento. Cara, eu acho que são trocas muito interessantes, né? O time do Cleveland está buscando realmente uma proposta de ganhar agora, né? Tem uma questão também correndo por fora, né, que a gente não pode desconsiderar, que é a possibilidade do LeBron querer terminar a carreira, né? Porque o LeBron não deve jogar mais 2 anos. Nunca vamos duvidar, né, da durabilidade do LeBron James, porque ele já se provou, né? É até engraçado a gente puxar aquele post clássico, né? Falando o LeBron já tem 30 anos, não deve acontecer mais, não deve rolar por muito tempo mais a carreira dele. Ele tá com 41 jogando NBA e provavelmente vai jogar 42 também, né? 42 anos de idade. A gente pode pensar também que talvez o Cleveland esteja juntando capital para ter um time atrativo para o LeBron James entrar com folha salarial, né? No caso, com um contrato novo. Pode ser, né? A gente não pode duvidar também da estratégia de um GM, mas só no núcleo atual, né? James Harden, provavelmente os titulares vão só adicionar o James Harden, né? O Dennis Schroeder e o Keon Ellis provavelmente entram para ser reservas, mas são excelentes jogadores, né? O Dennis Schroeder, eu sou muito fã, né? Gosto muito de acompanhar os jogos dele já há muito tempo por conta do basquete FIBA, né? Toda vez que ele tá com uma roupa com um uniforme, né, da Alemanha, ele é sensacional, é um jogador completo.
mas nunca deu tanta sorte na NBA. Né? Ele foi mandado pro Warriors, foi pro Los Angeles Lakers, já passou por todos os times, né? Passou pro Raptors, Sacramento, todos. No caso, é mais um time. Até no caso, se você visse o Twitter dele ontem, ele postou, né, falando que entrou pro Cavaliers. A localização dele tava mostrando Detroit e o banner, né, do Twitter tava com Sacramento Kings. Então, assim, é engraçado. É engraçado, né? Que ele já mudou bastante de time, já foi para quase todos os times da NBA de fato, né? Mas ele parece estar animado, o time também parece estar animado em receber ele, é um jogador excelente. O Keon Ellis foi a maior recepção da torcida, pelo menos pelo que eu vi assim de posts, né? Falaram muito sobre ele, gostam muito da ideia desse jogador. E eu acredito realmente que são jogadores muito bons, que vão trazer uma renovação pro time, um time que tá precisando, né? Ano passado, com o Darius Garland, né? O time buscou aquele número excelente de vitórias, até parecia, né, por boa parte do ano, eu até no caso disse que muito provavelmente vai ser um time que vai chegar nas conferências, né, nas finais de conferências, e não rolou, né? Não rolou. Por dezenas de motivos, por ter caído contra o Pacers, possivelmente, né? Mas o time titular não conseguiu render, eles já pensavam em algumas trocas, né? E realmente foi essa troca, era os Garland que precisou sair. De qualquer forma, acredito que eles vão ter um bom núcleo, né? Vão buscar realmente um possível, né, título esse ano. E, enfim, torcemos para que a gente consiga acompanhar uns bons últimos anos de James Harden num time que é muito bom, é um núcleo muito bom. E que, independentemente de qual seja a movimentação, ele esteja por lá e que o time consiga, no caso, buscar jogar o basquete no mais alto nível e realmente buscar a final de conferência e talvez dar um título, né? Bem, acredito que sobre as ideias sobre o Cleveland e o Clippers são isso, né? Um vídeo um pouquinho mais curto no dia de hoje. A gente precisa falar então sobre o Jazz, a gente precisa falar sobre o Grizzlies também, né? O que eles conseguiram fazer foi sensacional, né? Basicamente, para quem não tem um contexto geral assim da NBA, eles tiveram duas trocas principais, né? Do Desmond Bane e do Jaren Jackson Jr. E, bem, pegaram três picks de primeiro round com o Jaren Jackson e 4 picks de primeiro round com o Desmond Bane. Então, assim, é uma renovação, né? Eles mantiveram quem eles quiseram, eles mantiveram o Ja Morant, que também foi perdendo um pouquinho, né, do seu valor pela liga, né? Acho que até tiveram algumas notícias falando mais recente nesse ano, né, sobre uma troca de Ja Morant e que muitos times não estavam interessados por histórico de lesão, por histórico de problemas, né, no geral. Enfim, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre isso também no dia de amanhã. E também tentar falar um pouquinho sobre o Bulls, mas acredito que o Bulls ele vai se movimentar muito ainda, né? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, pode ser que ele mantenha dessa forma, né? Mas não faz muito sentido a formação atual do time, né? Acho que tem muitos jogadores que jogam na mesma posição, fazem o mesmo papel. E, enfim, não sei se seria tão interessante pro time se manter dessa forma, tá? Ontem eu tive alguns probleminhas, não consegui postar o vídeo meio-dia, mas é bem possível que esse daqui saia mais ou menos meio-dia, por ali. Enfim, queria agradecer o nosso primeiro comentário de ontem, né? Mais uma vez, Droga, agora fugiu o nome. Mas é Soto 464, não me lembro. Enfim, agradeço o seu comentário. Espero que mais pessoas apareçam por aí, que a gente possa ter essa discussão. Se o Rodrigo Soto aparecer mais uma vez, pode falar um pouquinho embaixo também. Vamos falar um pouco sobre esses times. E, bem, vamos manter também para os próximos dias aí sobre o trade deadline, principalmente, que dá muita vontade de falar. Porque, enfim, são os times se reforçando e tentando se melhorar, pelo menos, pro restante da temporada, né? Então, por enquanto, por hoje é isso. Até amanhã, muito provavelmente tem mais um vídeo. E, bem, segunda-feira eu consigo prometer pra vocês que não vai ser mais gravado na rua. Eu vou conseguir realmente uma salinha, um lugarzinho mais específico. Talvez o horário do vídeo que acabe mudando. Mas enfim, por hoje é isso. Muito obrigado por você que assistiu e até o próximo.